Mais uma declaração controversa do Papa Francisco foi quando ele disse que os católicos não precisam criar como coelhos. O primeiro mandato que Deus deu ao homem em sua criação, registrado em Gênesis capítulo 1, versículo 28, foi este: E Deus os abençoou, dizendo: Crescei, e multiplicai, e enchei a terra, e dominai-a, e governai sobre o peixe do mar, e as aves do céu, e todos os seres vivos, que se movem sobre a terra. Que os filhos sejam uma bênção, e que, na procriação, os pais cooperem com Deus, para criar novas almas para o céu, é um ensinamento glorioso. Esse ensinamento constante da Igreja é o que levou a um dos maiores elogios à maternidade, já escrito pelo cardeal Joseph Minduzenti, o grande apóstolo contra o comunismo. A pessoa mais importante do mundo é uma mãe. Ela não pode reivindicar a honra de ter construído a Catedral de Notre Dame. Ela não precisa. Ela construiu algo mais magnífico que qualquer catedral, uma morada para uma alma imortal, o pequeno e perfeito corpo do seu bebê. Mesmo os anjos não receberam tal graça. O que é mais glorioso do que isso? Ser mãe. Durante uma sessão de perguntas e respostas sobre o voo do Papa de volta para Roma, das Filipinas, em 19 de janeiro de 2015, o jornalista perguntou ao Papa sobre o ensinamento da Igreja sobre contracepção à luz do grande número de crianças que nascem nas Filipinas, e alguns acreditam que causaram pobreza extrema. O Papa começou sua resposta, ressaltando que é importante ter 3 filhos por família para sustentar a população. Alguns defenderam as palavras do Papa com uma contorção mental, que sugeria que o Papa estava apenas dizendo que ter um grande número de filhos por cesariana é irresponsável, mas ele não estava sugerindo que ter um grande número de crianças era irresponsável. Como se viu, essa explicação não se encaixa no contexto ou conteúdo dos comentários do Papa e contradiz o testemunho do novo impulso do Vaticano para dar à luz menos filhos. Marcelo Sánchez Sorondo Bishop, um nativo da terra natal do Papa Francisco, na Argentina, falando no Vaticano, disse: Porque quando você tem educação, você não tem filhos. Não devemos ter 7 filhos. Podemos ter 1 filho, 2 filhos, não mais. O bispo Sorondo convidou muitos outros oradores para o Vaticano, que defendem ter menos filhos. Por exemplo, ao professor Ernst Lee, membro da Academia Pontifícia para as Ciências, que, no Vaticano em 2017, regozijou-se com o declínio maciço que acontecerá no número de crianças do ensino fundamental, devido ao declínio da população. O Vaticano trouxe uma longa lista de ativistas para controlar a população, muitos dos quais incluem o aborto como um meio apropriado para enfrentá-lo. Ele convidou o defensor do controle populacional, Jeffrey Sachs, ao Vaticano para falar em numerosas ocasiões. Em seu livro de 2008, Commonwealth Economics for a Crowded Planet, em seu livro de 2008, chamou o aborto legalizado, de uma maneira econômica, de eliminar crianças indesejadas, quando a contracepção falha. O Vaticano também convidou John Bongartz, vice-presidente do Population Council, para promover o controle da população com o aborto, para falar em sua conferência, Extinção Biológica. Ele chegou a convidar pessoas, como o governador da Califórnia, Jerry Brown, um dos governadores mais pró-aborto dos Estados Unidos, para falar lá. Brown, em um discurso de campanha, em 2010, disse que era um defensor intransigente do direito à escolha de uma mulher, e que continuará a fazê-lo, se eleito governador. Há mais oradores escandalosos convidados para o Vaticano, como Liliane Ploumen, Emma Bonino, o secretário-geral pró-aborto das Nações Unidas, Ban Ki-moon, e o professor Scott Peters, que em 2013 co-patrocinou uma das leis mais pró-aborto na história dos Estados Unidos, eliminando todas as limitações do aborto. Mas ainda mais chocante foi o convite para falar, o chamado pai do movimento de controle da população, Paul Ehrlich. Life Site News entregou uma petição de mais de 10.000 assinaturas pedindo para o Papa rescindir o convite a Paul Ehrlich. No entanto, ele falou no Vaticano, em 27 de fevereiro de 2017. Paul Ehrlich defende aborto seletivo e esterilização em massa forçada,
como métodos legítimos para retardar o crescimento da população. Ulrich tem sido hostil à Igreja Católica e seus ensinamentos sobre a vida, especialmente sob os pontificados de João Paulo II e Bento XVI. Em 2014, ele escreveu que os ensinamentos morais da Igreja Católica são tão antiéticos quanto um ato terrorista. Não surpreende que Paul Ehrlich goste do Papa Francisco. Ele disse à LifeSite, em uma entrevista: "Estou muito contente com o novo Papa, que está se movendo para a Igreja na direção certa." O cardeal Raymond Burke reagiu ao discurso de Paul Ehrlich no Vaticano e disse que era simplesmente um escândalo. "Isso me choca, e eu não vejo como um bom católico, não ficaria chocado com isso. Não entendo." Finalmente, com a nossa cultura antinatalista, estamos também a privar os jovens casais dos poucos anos em que têm filhos. Esse curto espaço, de cerca de 20 anos, se passa, como sabemos, quando chegamos à meia-idade. Tantos jovens percebem hoje, só depois que é tarde demais, da alegria de ter filhos, de ter muitos filhos. Deus é de fato o autor da vida. De fato, o mandato para ser frutífero e multiplicar também é uma benção de Deus. Há famílias com 12 filhos ou mais, que os pais são pobres, e ainda assim conseguem criar e educar seus filhos de boa forma. Portanto, o problema não está na quantidade de filhos, e sim na maneira como eles são educados. É neste ponto que a Igreja tem um papel fundamental: ajudar na educação das famílias, para que elas vivam de acordo com os ensinamentos de Deus. O amor de mãe, de pai e filhos, a família é o lugar. São muitas casas pelo mundo, mas muito poucas têm um